Audiolivro Como Sair do Labirinto, Spencer Johnson, M.D. Segunda parte. Record Editora. Página 54. Uma convicção era isso, um pensamento. Mas veja como isso tem poder. Porque ele não foi com Ró procurar o novo queijo? Porque Ró via as coisas de uma forma diferente e Rem não conseguia enxergar o que Ró via? Foram seus próprios pensamentos que o mantiveram na estação de queijo que, porque Ró acreditava que tudo o que pensava era verdade. Ele acreditou que, se ficasse lá esperando e se continuasse firme em suas opiniões, as coisas voltariam a ser como antes. Ele achava que Ró havia se aventurado em uma jornada louca e que ele, Rem, era quem sabia as coisas. Suas convicções o mantinham preso à sua própria maneira de ver a realidade. Por isso, ele não foi com Ró. De repente, entendeu o significado do sonho. As grades nas janelas eram seus antigos pensamentos, pensamentos que ele acreditava serem verdade, mas que o impediram de se aventurar pelo labirinto. Suas convicções o mantinham prisioneiro. Ele escreveu outra mensagem na parede e um novo desenho de uma maçã em volta dela. Uma velha convicção pode mantê-lo prisioneiro. Viu a si mesmo andando para lá e para cá em sua casa, na estação de queijo que, certo de que, se simplesmente ficasse esperando, o queijo iria reaparecer e tudo voltaria a ser como antes. Esse era outro pensamento no qual ele se agarrava, não é mesmo? Outra convicção que o mantinha prisioneiro. Então quer dizer que todas as convicções fazem isso? Recordou-se do dia em que acordou e viu Hope pela primeira vez, com a mão esticada em sua direção, oferecendo-lhe uma maçã. A princípio, ficou com medo de experimentar, mas acabou comendo a maçã. Como assim? A princípio, ficou com medo de experimentar, mas acabou comendo a maçã mesmo assim. Ele havia confiado nela, e ela lhe dera sua última maçã. Hope era uma boa amiga. Rem concluiu que aquela era uma convicção que lhe servia muito bem. Escreveu outra mensagem na parede. Algumas convicções limitam o seu progresso. Outras encorajam o seu avanço. Lembrou-se da pergunta de Hope. E se a gente experimentasse uma nova convicção? E o que ele havia respondido? Não existe isso de experimentar uma convicção. Não é assim que funciona. Talvez Hope estivesse certa. Talvez fosse possível, sim, mudar uma velha convicção e levar uma nova em consideração. Rem tentou se lembrar de outra velha convicção, mas nada lhe ocorreu naquele momento. Aquilo tudo ainda era novidade para ele, então não sabia ao certo o que pensar. Ele deu o que havia acabado de escrever dentro do desenho de uma maçã. Lembrou-se da primeira vez que Hope lhe ofereceu uma fruta e de como havia reagido. Seja o que for, não posso comer. Eu só me alimento de queijo. Era assim que Rem pensava. E tinha muita convicção daquilo, mas acabou descobrindo que não era verdade, porque ele comeu a maçã e se sentiu melhor. Então, queijo não era o único alimento que ele podia comer. Agora pensava de forma bem diferente. E o que Hope disse mesmo? Aposto que você vai mudar de opinião. E ela tinha razão. Foi o que aconteceu. Sem perder nem um minuto, escreveu outra coisa na parede. Você pode mudar de opinião. Você pode ter uma nova convicção. Ele se sentiu energizado, o que o surpreendeu. Rem costumava não gostar quando alguém questionava suas convicções. Recusava-se a mudar
de opinião e ainda ficava ofendido quando alguém sugeria que o que ele estava pensando ou dizendo poderia não ser verdade. Mas naquele instante, em vez de se sentir mal por saber que estava errado, ficou empolgado com sua descoberta. Compreendeu que, antes, se recusava a mudar de opinião por se sentir ameaçado. Não queria pensar de outra forma porque estava à vontade com suas convicções e acreditava que elas faziam com que ele fosse exatamente quem era. Mas agora podia ver que não era bem assim. Podia pensar de outra forma. Podia ter outras convicções, diferentes daquelas às quais ele se agarrava. E continuaria sendo o mesmo Rem. O mesmo Rem. Suas convicções não definem quem você é. Você é quem escolhe suas convicções. Então aqui está a verdadeira pergunta, disse ele, andando de um lado para o outro, enquanto pensava em voz alta. Agora que sei o que uma convicção é, o poder que ela tem, e entendi também que é fácil escolher uma nova convicção. O que devo fazer? Rem de repente parou. A resposta era óbvia. Deveria usar esses novos conhecimentos para ajudá-lo a completar sua missão. Ele deveria sair para procurar mais queijo e maçãs. O problema é que eles já haviam tentado de tudo. Tinham vasculhado todos os cantos. Não havia mais maçã, nem mais queijo. Em lugar nenhum. Estavam sem opção. Aquela missão era impossível. Assim sendo, não adiantava mais tentar. Mas, e se esse impossível não fosse só mais uma convicção? Será que ele conseguiria transformá-lo em possível? Sentiu um calafrio percorrer seu corpo. O que você faria se acreditasse que fosse possível? Espere aí, disse Rem para si. É preciso ser racional. Esse negócio de convicção já está indo longe demais. Afinal, há limites, certo? Rem parou por um momento, então respirou fundo, deu um forte e prolongado suspiro e sentiu que começava a mudar. Olhou para a pedra afiada em sua mão e escreveu mais uma mensagem na parede. Não há limites para suas convicções. Repito, nunca há limites para suas convicções. Quando Hope apareceu, algumas horas depois do amanhecer, encontrou Rem sentado, polindo seu tênis de corrida e cantarolando baixinho. Ela mal reconheceu o novo Rem. Quando Hope foi embora, no dia anterior, ele estava abatido, mal-humorado e se sentindo um derrotado. Agora via um vigor que nunca antes notara nele. Ela viu uma série de novas mensagens na parede, todas contornadas pelo desenho de uma maçã. Ora, ora, disse ela, você virou uma pessoinha muito ocupada. Ele assentiu. Isso aí. O que aconteceu? Rem olhou para Hope e respondeu. Mudei de opinião. Que ótimo, falou ela e tornou a ler as mensagens antes de se virar para ele. Mudou de opinião sobre o quê? Mudou de opinião sobre o quê? Rem deixou o par de tênis no chão e se levantou devagar. Ele ainda estava meio travado e um pouco dolorido por ter carregado a pesada sacola de ferramentas de um lado para o outro. Isso eu ainda não descobri, respondeu ele. Rem sabia o que vinha fazendo antes. Rem sabia que o que vinha fazendo antes não estava funcionando. Precisava partir para algo bem diferente. E isso significava que precisava ver as coisas de uma forma completamente nova. Precisava mudar a sua maneira de pensar e ter uma nova convicção. Mas qual, exatamente? Isso ele não sabia. Hope se aproximou e se sentou perto dele. Posso fazer uma pergunta? Ela podia ver que Rem estava perdido em pensamentos e que, provavelmente, não queria ser perturbado. Mas ele precisava ouvir
o que ela tinha para dizer. Você falou que o seu queijo simplesmente parou de aparecer? Exatamente, como as minhas maçãs? Correto, respondeu Rem. Fiquei pensando numa coisa. Antes, quando o seu queijo ainda aparecia fresquinho, todos os dias, de onde ele vinha? Fiquei pensando numa coisa. Antes, quando o seu queijo ainda aparecia fresquinho, todos os dias, de onde ele vinha? Rem começou a ficar irritado de novo. Hope fazia tantas perguntas. E que importância tinha saber de onde o queijo vinha? Agora já era. De repente, Rem congelou. Ele encarou Hope e pensou sobre a pergunta que ela havia acabado de fazer. De onde vinha o queijo? Será que alguma vez ele tinha se perguntado isso? E quanto ao Ro, será que um dia ele se questionou a mesma coisa? Rem vasculhou suas lembranças dos momentos que passaram juntos, procurando o queijo, encontrando o queijo, saboreando o queijo. Será que alguma vez levantaram essa questão? Não, tinha certeza disso. Rem sentiu o coração acelerar. Sem saber porquê, pressentiu que se tratava de algo importante. Ele se virou para Hope. Não havia mais qualquer resquício de irritação em seu semblante. De onde vinha o queijo? Repetiu ele pausadamente. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Acho que essa pode ser uma ótima pergunta. Os olhinhos de Hope brilharam. E isso significa que você tem a resposta? Bem, não. Mas ainda assim parece uma ótima pergunta. Se ficarmos repetindo isso, quem sabe também não encontramos uma nova resposta? Os dois ficaram quietos por alguns instantes. Então Hope olhou para Rem e disse: eu me pergunto o que existe do lado de fora do labirinto. Rem olhou fixamente para Hope. O que existe do lado de fora do labirinto? Repetiu ele, balançando a cabeça, sem acreditar no que acabara de ouvir. Não há nada do lado de fora do labirinto. Que ideia! Fora do labirinto? Aquilo não fazia o menor sentido. O labirinto era tudo o que havia. Não existia isso de do lado de fora. Ah! Exclamou Hope. De repente, ela olhou para Rem e perguntou: tem certeza? Claro que tenho. Eles se entreolharam e, ao mesmo tempo, disseram as seguintes palavras: se você tem confiança em um pensamento, ele se torna verdade. Outra convicção. E Rem suspeitou de que essa talvez fosse do tipo que limita o progresso, em vez de encorajar o avanço. Será que ele conseguiria mudar de opinião quando a essa também? Será que ele conseguiria mudar de opinião quanto a essa também? Rem fechou os olhos e tentou imaginar um lugar fora do labirinto. Tudo o que conseguia ver, porém, era o próprio labirinto, do jeito que sempre o conhecera. Ele abriu os olhos novamente e balançou a cabeça. Não deu certo. Não consigo ver. Ele se virou para Hope. Só vejo o que está dentro do labirinto. Não visualizo nada fora dele. Afinal de contas, o labirinto era tudo o que Rem conhecia. Estivera confinado ali durante sua vida inteira. Hope se virou para ele com um ar pensativo e então disse: se você apenas acreditasse, antes de mais nada, talvez aí conseguisse ver. Isso é uma maluquice, era o que Rem estava prestes a responder. Mas, em vez disso, falou algo bem diferente. Isso é uma ótima ideia. Se realmente não havia limites para suas convicções, por que não tentar? Ele fechou os olhos e começou a pensar. Existe algo fantástico do lado de fora do labirinto. Rem respirou fundo e sentiu quando um novo pensamento surgiu em sua mente. E então percebeu que acreditava naquilo. Ele abriu os olhos e escreveu outra coisa. Às vezes, você tem de acreditar antes de conseguir.
Ele olhou para Hope e falou: vamos descobrir o que há do lado de fora do labirinto. Ela sorriu para ele e disse: acho ótimo. Quem sabe não descobrimos de onde vem o queijo? Ele assentiu, empolgado com a possibilidade. E de onde vêm as suas maçãs? Hope ficou de pé. Estou dentro. E como vamos fazer isso? Não faço a menor ideia. E não fazia mesmo. Onde deveriam procurar? Ele nem sequer conseguia imaginar. Os dois já haviam vasculhado todos os lugares. Ham se lembrou das vezes em que ele e Ro saíam à procura de queijo. Eles sempre evitavam os cantos escuros e os becos sem saída. Ham contou isso para Hope e esperou para ver se ela faria outra ótima pergunta. E é claro que ela fez. Ela questionou: e se aqueles cantos escuros não forem totalmente escuros? Como assim? Afinal, é por isso que são chamados de cantos escuros? Hope respondeu. Hope estendeu a mão e perguntou, e pegou uma vela grossa de um candelabro na parede. Não, se levássemos uma vela. Ham já havia se levantado e seguia pelo corredor quando notou que Hope não se mexera. Ela estava olhando para o chão, para a sacola de ferramentas. Você não vai levar nem o martelo, nem o cinzel? Ham olhou para as ferramentas e balançou a cabeça devagar. Acho que não. Que bom, disse Hope com um sorriso. Acho que não adianta nada embarcarmos em uma nova missão com bagagem velha. Eles voltaram para os corredores que haviam explorado inúmeras vezes. Só que agora estavam à procura dos cantos escuros e não tentando evitá-los. Era uma sensação estranha para Ham procurar exatamente o que sempre tentara evitar, mas ele chegou à conclusão de que esse estranhamento provavelmente fazia parte do processo. Não demorou muito, chegaram a um canto terrivelmente escuro e pararam. Os dois caminharam para a escuridão e Hope levantou a vela para iluminar o local. Ham sentiu o coração gelar. A luz da vela foi o suficiente para revelar que a escuridão dava numa parede de tijolos. Outro beco sem saída, disse ele. Hope estava pensativa. Também estou achando que vai ser, falou ela. Mas e se esse não for um pensamento no qual devemos confiar? Afinal, vimos que nem todos os cantos escuros são escuros. Então talvez nem todos os becos sem saída sejam realmente sem saída. Ham simpatizou de cara com aquele pensamento. Resolveu tentar agarrar-se a ele e confiar nele o bastante para que se tornasse uma convicção. Ele fechou os olhos e tentou usar sua imaginação mais uma vez. Por um longo instante, nada aconteceu. Então, quando estava prestes a desistir, viu de relance algo cintilando ao fundo de seus pensamentos, como se ele estivesse vendo uma espécie de luz, ou talvez a possibilidade de uma luz. Sentiu o coração dar um salto. Então abriu os olhos e encarou Hope. Vamos tentar, disse ele. Os dois entraram no beco devagar. Estavam nervosos. Ham não parava de pensar que o labirinto era um lugar perigoso. Sabia disso desde menino. O labirinto é um lugar perigoso. Aquele pensamento não saía de sua mente. Mas, e se aquele fosse um pensamento em que ele não deveria acreditar? Ham parou de repente. Então Hope parou também, para ver o que ele iria falar. Você não precisa acreditar em algo, murmurou ele, só porque pensou naquilo. Você não precisa acreditar em tudo o que vem à sua mente. Hope não disse nada. Ela compreendia o que se passava na mente dele. Ambos, então, voltaram a caminhar. E, como era de esperar,
Ao chegarem mais perto, Rem notou que realmente havia uma pequena chamada no finalzinho do beco. Era a luz da vela refletida na janelinha de uma porta. Eles abriram a porta e entraram numa pequena câmara, muito parecida com alguns compartimentos que haviam explorado. Sob a fraca luz da vela de Hope, olharam ao redor do cubículo parcamente iluminado. 4 cantos, 4 paredes, nada mais. Totalmente vazio. Desapontado, Rem se virou para sair. Hope ficou onde estava, olhando para ele como se esperasse Rem dizer alguma coisa. O que foi? Perguntou ele. Está vazio. É o que parece, respondeu ela. E respondeu e esperou mais um pouco. Então, Rem parou para pensar naquela afirmação e se perguntou: se nem todos os cantos escuros são escuros, e se nem todos os becos sem saída são realmente sem saída, então seria possível que nem todos os compartimentos vazios estivessem mesmo vazios? Pensando bem, continuou ele. Vamos olhar melhor. Vamos olhar melhor. Hope sorriu. Pegou a mão dele e disse: vamos. Eles passaram pela primeira parede, fizeram uma curva e caminharam ao longo da segunda parede. Fizeram outra curva, andaram até a metade da terceira parede e pararam. Está sentindo? Sussurrou Rem. Estou, respondeu ela. Rem sentiu uma brisa fresca em suas pernas. Então se abaixou e inalou um aroma incrivelmente fresco. Os dois se ajoelharam e acabaram encontrando a boca de um túnel, do tamanho exato para que uma pessoinha pudesse atravessá-lo. Rem fitou Hope e fez um gesto galante ao dizer: você primeiro. Hope entrou no túnel engatinhando, seguida por Rem. Com Hope na dianteira, eles engatinharam e foram rastejando até que viram uma luz no fim do túnel. A luz foi ficando mais e mais forte. E então, de repente, quando saíram do outro lado, Hope e Rem deram de cara com uma luz tão forte que, inicialmente, foram ofuscados pela intensa claridade. Então ficaram em pé, ainda piscando, e inalaram o ar limpo e fresco. Conforme os olhos iam se acostumando à luminosidade, os dois olharam ao redor e viram que estavam em um estonteante campo verdejante, onde soprava uma brisa suave e refrescante. Nunca na vida Rem tinha visto ou sentido nada parecido. Ele olhou para cima, para o teto, se é que era assim que se chamava aquilo. Era tão azul e tão alto, e havia uma incrível luz dourada lá em cima, mais brilhante e mais quente do que qualquer outra luz que ele jamais vira, e forte demais para olhar diretamente em sua direção. Rem estava sem palavras. Respirou fundo, enfiou as mãos nos bolsos, fechou os olhos e virou o rosto para o alto, para sentir o calor. Seus dedos tocaram alguma coisa no bolso. Ele puxou as mãos e espiou. Era um pedaço de papel. No cabeçalho estava escrito: A Verdade dos Fatos. Ele começou a ler e depois começou a sorrir. Hope deu um risinho meio intrigada. Ela, que nunca tinha visto Rem nem sequer sorrindo, não conseguia acreditar que ele estava sorrindo. O que foi? O que diz aí? Rem mostrou o pedaço de papel a Hope. Diz o seguinte: preciso encontrar mais queijo, caso contrário morrerei. Ele olhou para Hope. Mas, em vez de queijo, achei maçãs, que comi, e eu não morri. Ela olhou para ele. Você não morreu. Eu sabia que você não ia morrer. Diz também que o labirinto é um lugar perigoso, repleto de cantos escuros e becos sem saída. E foi um canto escuro que levou a um beco sem saída que nos trouxe até aqui, falou Hope. E a última coisa, acrescentou Rem, tudo depende só de mim. Estou por conta própria.
Hope sorriu. Bem, essa aí não é mesmo verdade. Essa aí não é mesmo verdade. Você não acha? Ela lhe ofereceu um pedacinho de queijo que havia acabado de encontrar. Ele lhe agradeceu e deu uma mordida no queijo. Concordo, disse ele. Essa não é verdade. Enquanto exploravam o mundo recém-descoberto, do lado de fora do labirinto, encontraram maçãs e queijo em abundância. Experimentaram comer maçãs com queijo, uma delícia, e tudo era tão brilhante. Eles nunca haviam se dado conta de como era sombrio e mal iluminado dentro do labirinto. Rem percebeu que sair do labirinto era como sair da prisão de suas velhas convicções. Talvez o labirinto fosse isso mesmo. Uma coisa era certa: o ar ali tinha um aroma muito mais doce. Rem olhou novamente para o pedacinho de papel. A verdade dos fatos, disse ele e caiu na gargalhada. Naquela época, eles pareciam ser mesmo fatos. Hope fez que sim com a cabeça, mas não eram. Verdade, concordou Rem. Nenhum único deles. Ele virou o papel no qual havia listado a verdade dos fatos e fez um resumo do que havia descoberto nos últimos dias. Como sair do labirinto? Analise suas convicções. Uma convicção é um pensamento que você aceita como verdade. Não acredite em tudo que passa pela sua cabeça. Às vezes, os fatos são apenas um modo de ver as coisas. Abra mão daquilo que não está funcionando. Não faz sentido sair em uma nova missão com bagagem velha. Olhe para fora do labirinto. Considere o improvável. Explore o impossível. Escolha uma nova convicção. Mudar de opinião não muda quem você é. Não há limites para as suas convicções. Você pode fazer, experimentar e curtir muito mais do que acha que é capaz. Sentados na grama, curtindo o sol e a brisa fresca, Rem voltou a pensar em Ro. Ele estaria aproveitando muito mais tudo aquilo se o amigo estivesse ali. Você está pensando no Ro? Afirmou Hope. Rem assentiu. Como sempre, ela conseguia ler seus pensamentos. Ele se perguntava como Hope conseguia fazer isso. Precisamos encontrá-lo, disse ela, e os seus amigos Sniff e Scurry também. Rem fitou-a e assentiu mais uma vez. Era justamente nisso que eu estava pensando. Certo, disse Hope com um sorriso. Então vamos. Eles se levantaram e Hope novamente pegou a mão de Rem, quando, de repente, Rem, surpreso ao ouvir chamarem seu nome naquele lugar desconhecido, Rem se virou e viu uma pessoinha correndo em sua direção. Era Ro. Você está aqui? Gritou Ro ao abraçar o amigo e dar uns tapinhas nas costas dele. Você também, disse Rem, olhando ao redor. E o Sniff e o Scurry? Ro achou graça. Ah, você sabe como eles são. Foram os primeiros a sair. Mas e você, Rem? Fiquei preocupado. Achei que você nunca fosse encontrar a saída do labirinto. Foi por pouco, reconheceu Rem. Pensei que estivesse preso lá dentro. Cheguei a pensar que ia morrer, suspirou ele. Eu estava errado, mas não conseguia enxergar isso. Não queria me desapegar das minhas velhas convicções. E então, o que aconteceu? Indagou Ro. Rem refletiu por um instante. Primeiro fiquei com raiva, depois com muita fome. Então conheci a Hope. Ele se virou para Hope e sorriu. Hope, esse é. Prazer em conhecê-lo, Ro, disse Hope ao apertarem as mãos. Encantado, Ro sorriu e fez uma leve mesura. Então perguntou a Rem: e depois que você conheceu a Hope? Aí mudei de opinião. Ro deu um sorriso caloroso e abraçou Rem mais uma vez. Senti sua falta, amigo.
Estou tão feliz por você ter encontrado a saída do labirinto. E mais feliz ainda por você ter descoberto como mudar suas convicções. As convicções são mesmo poderosas, não são? Perguntou Remo. Os três ficaram em silêncio, pensando no quão impressionante era o poder que as convicções tinham de limitar o seu progresso ou de encorajar você a avançar, e a maravilhosa constatação de que você pode mudá-las e continuar sendo a mesma pessoa. Um pensamento surgiu na mente de Remo. Espere um segundo. Ele remexeu no bolso e tirou dele uma maçã que havia guardado e a ofereceu a Ro. Já experimentou algumas dessas? Ro assentiu, todo feliz. Maçãs, disse ele, adoro, e são deliciosas com queijo, disseram os dois amigos ao mesmo tempo. Hope inclinou a cabeça. Sabem de uma coisa? Os dois se viraram para ela. Aposto que há vários tipos de coisas deliciosas para comer aqui, observou ela. Coisas que nunca sequer imaginávamos que pudessem existir. Rem e Ro trocaram olhares. Seria possível? Claro que sim. Então os três partiram para explorar outros lugares. Fim. Ou seria um novo começo? Um debate. Ao terminar a história, Dennis ficou quieto e passou os olhos pela janela. Estavam bastante concentrados. Resolveu dar um tempo. Uau! Disse Alex. Dennis se virou para ele e sorriu. Uau! Que bom que ele conseguiu, disse Alex. Rem escapou do labirinto. Igualzinho a Andy do Fresney. Andy do Fresney, em um sonho de liberdade, falou bem. O restante do grupo achou graça. Àquela altura, Ben já havia conquistado a fama de ser o brincalhão da turma. Tive um chefe que não teve tanta sorte, contou Brooke. Sério? Quis saber Dennis. O que aconteceu? Assim que saí da faculdade de jornalismo, fui trabalhar em um jornal. Ninguém conseguia convencer o editor de que precisávamos entrar no mundo digital. Na concepção dele, os anúncios impressos continuariam pagando as contas, mesmo nossos clientes começando a anunciar na internet. Ele também insistia na ideia de que a circulação em papel voltaria a ganhar força em breve, mesmo que cada vez mais leitores estivessem nos deixando para ler as notícias em formato digital. Um ano depois,